também de tudo que foi passado antes e aprofundar. E eu queria só, assim, agregar aí no conteúdo que já foi iniciado, essa essas palavras de nosso Senhor, né? O aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, né? Porque para nós que precisamos estar sempre aprendendo, e como o nosso grupo tão bem expressa isso, que é o Escola de Maria, e até então não tínhamos despertado para essa questão de formação, penso que talvez por conta de que não tenhamos uma autoridade para ensinar. No entanto, como leigos que somos, nós podemos sim transmitir aquilo que aprendemos, e é inclusive um dever de misericórdia, né? Então, o nosso grupo traz aqui para nós mesmos, porque para nós estarmos aqui falando, nós precisamos também estudar e conhecer um pouco daquilo que estamos falando. Então, isso nos dá uma clareza, vai nos iluminando a alma, tanto para quem vai falar, quanto para quem vai ouvir. E o Espírito Santo que age naquele que fala é o mesmo Espírito Santo que vai agindo na alma de quem ouve, na alma de quem é levado ali ao conteúdo. E nosso Senhor nos dizer isso, né? O aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele nos traz isso, né? Essa revelação do seu próprio coração, essa humanidade que nos toca, como dizia seu Paulo Vitor, essa partezinha eu peguei, para alcançar a nossa inteligência, né? Então, alcançando ali, ele precisa nos alcançar o homem inteiro. Então, essa devoção ao seu Sagrado Coração, ela não é uma prática exterior somente, não que não seja, não que não tenha sua importância, não que não deva ser feita ou algo assim, muito pelo contrário, ainda mais nos nossos tempos, é importantíssimo essas práticas exteriores, né, que demonstram a nossa fé, demonstram aquilo que tem dentro, que temos dentro. Então, mas nosso Senhor fala isso, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E por que que eu, não sei, né? Talvez até no improviso, mas isso veio tão cheio no meu coração, esse aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que é impossível não trazer aqui para os senhores, né? Esse vem que eu quero ensinar, né? Eu quero mostrar para vocês, mas eu quero que vocês aprendam de mim, porque eu sim sou manso e humilde de coração. E essa é a proposta dessa formação do Sagrado Coração de Jesus. Não tem outra proposta, né? Se nós pudermos dizer assim, resumir, é o aprender dele, é olhar para o coração dele. Dias desses, eu recebi um vídeo de uma cliente minha e da netinha dela dançando ali, na verdade, ela estava rezando na frente, olha eu dançando, hein? Na frente de uma imagem de Nossa Senhora, e ela estava com a avó, né? Com a avó falava assim: olha, minha filha, essa é a mãezinha do céu. E ela olhava, ela falava: olha, tá pisando numa cobra, olha, tá pisando numa cobra. O que que é isso, vovó? E aí ela falava assim: olha, a mãezinha do céu, é porque ela tá ali, mas não esclarecia para a criança. E a criança pequenininha, de fraldinha, né, uns 2 aninhos. E ela, só que no fundo, tava uma música de Galinha Pintadinha. Gente, desculpa se eu já falei isso para vocês aqui, ou em grupo ou em algum momento. Mas isso me veio agora no coração, porque o desafio dos nossos tempos de aprendermos de Jesus, que é manso e humilde de coração. O esforço que essa criança estava fazendo para aprender a respeito da mãezinha do céu que ela estava vendo ali, a imagenzinha de Nossa Senhora, era tremendo, porque ela estava tendo que romper com os seus sentidos, né? Não deixar de ouvir ali a galinha pintadinha que estava tocando, para olhar para Nossa Senhora e pedir, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero saber. E me faz lembrar da minha infância. Eu, com os 10 anos de idade, tinha feito a primeira comunhão, peguei meu tercinho, que ganhei, não era igual esse aqui é do meu filho número 3, está aqui na mesa. Aí eu peguei meu tercinho e falei para minha avó, como é que reza? Olha, eu tinha feito a primeira comunhão, hein? Como é que reza? Aí eu falava assim,
Aí ela falou para mim assim: ah, cada bolinha é uma oração. Mas ela não falou. Eu ficava olhando aquilo ali, eu falava assim, gente, tem um sentido nisso aqui, não é possível. Eu com 10 anos. Mas eu não tinha quem me ensinasse a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, o que, que eu quero falar para vocês? De forma muito direta, muito simples até. Que nós precisamos desejar esse aprendizado. Nossa Senhora em Fátima fala, eu quero que vocês rezem o rosário todos os dias. Ponto, tá aqui. Ah, eu faço isso. Mas eu quero outra coisa. Quero que vocês aprendam a ler. Eu aprender a ler, olha o mistério, né? Não é só ler, porque ler a gente lê, mas o aprender é o se aprofundar, né? O mergulhar ali no mistério, naquilo que o Espírito Santo quer colocar na nossa alma, deixar tocar nossa inteligência, como tão bem o nosso irmão colocava, deixar que Jesus tome posse do homem inteiro que nós somos, e não de uma parte. Muitos estão dando assim pedacinhos, né? E Jesus hoje nos convida a isso, a desligarmos a galinha pintadinha, a abafarmos a TV, tirá-la do centro. Quantas casas católicas com a televisão ali no centro, né? Porque trouxeram a grande novidade e ficou até hoje, nossos tempos está aí, as pessoas fazendo, querendo até fazer penitência com ótimas intenções, a novena, a quaresma de São Miguel, liga lá no freio da madrugada, mas bota aquela televisão imensa ali e fica rezando para a televisão, para o celular, para o aparelho. E não prestam atenção na profundidade e não se deixam ser tocados pelo Espírito Santo, né, por aquilo que é desejado do Sagrado Coração de Jesus, que é o desejo dele. Então, esse aprender de mim é muito profundo, né? E depois disso, Jesus mesmo ele vai revelar essa profundidade que é uma característica do seu próprio coração. Eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. E talvez seja isso que nosso Senhor deseja de nós, né? Trazer para nós essa mansidão e essa humildade tão desejada, que isso nos faz figuras, né, como Jesus Cristo. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís diz algo muito, muito profundo a respeito disso também. Se nós prestarmos atenção, eles se interligam, né? Ficam ali interligados, o Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a proposta de São Luís, quando traz para nós o tratado, essa escravidão a Jesus por Maria. Então, é tudo ligado, se a gente for ver, eles não se separam. Então, São Luís, em certo momento, eu não sei agora precisar, foi parte da minha meditação, acho que de ontem, que ele fala dessa entrega, daqueles que se entregam perfeitamente, inteiramente a Maria Santíssima, que ela, como molde de Jesus Cristo, molde do homem Deus, ela foi o molde, o único ser no mundo capaz de moldar Jesus Cristo, ela. Então, quem se entrega a ela e permite que ela seja esse molde, que fique ali no seio de Maria, ela vai pegar, olha que profundidade isso, gente. Nossa Senhora, ela vai nos pegar, aquele que se entrega perfeitamente, inteiramente, ela vai pegar e transformar no novo Jesus Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa, mais intensa, né? Que foi no seio de Maria Santíssima que foi feito a carne de Jesus e a carne de Maria. O coração de Jesus, a carne do coração de Jesus, é o coração, é de Nossa Senhora, né? Vinda dela. Então, nós que nos entregamos inteiramente, nós vamos ser assim, vamos ser moldados por essa Senhora, por essa Mãe, por Nossa Senhora, de forma perfeita, até nos transformarmos em Jesus Cristo. É uma dura caminhada, senhores. Nada fácil, mas possível, porque as propostas de Jesus, elas não são
inalcançáveis, perdi a palavra, mas não dá para a gente atingir, sabe? São metas assim que a gente precisa trilhar o caminho dos santos. Mais cedo, o seu Paulo Vitor falava, nossa, que escolha, né? A data para fazermos essa formação. Primeiro foi escolhido dia 14, e lembramos, poxa, estamos às vésperas do início da Quaresma de São Miguel, né? Na vigília da Assunção. Então, vamos aproveitar e fazermos ali, pedir a São Miguel também para interceder por nós, São Francisco de Assis. E aproveitamos, não perdemos tempo. Então, fomos. E hoje, então, oficialmente abrimos a nossa formação, nosso primeiro módulo, que é mais, assim, um apanhado do que a gente vai fazer, né? Bem o conteúdo ainda, né, aplicado. E hoje é o quê? Festa de Santa Francisca de Chantal. Essa santa maravilhosa, devotíssima do Sagrado Coração de Jesus, né? E, enfim, não dá para a gente se aprofundar muito na... Sim, vésperas da festa do Imaculado Coração de Maria. E lembrando também que Santa Francisca ela é ligada a São Francisco de Sales. Quem aqui já leu Filoteia, ou lê, né? Porque Filoteia é para a gente ter para a vida toda, livro de cabeceira. Quem aí já leu? Levanta aí, dá um oizinho, um joinha. Quem não conhece, é importante, né, ter esse conhecimento. Filoteia é um trabalho para as nossas almas. Eu já li, pessoal aí comentando. O que a gente faz quando levanta a mão, seu Paulo Vitor? Alguém quer interagir, né? Olha, eu toda internauta, eu vou aprender esse negócio. Bom, então isso, né? Eu fico prestando atenção aos sinais, né? Aquilo que Nosso Senhor deixa para nós de sinais. Hoje eu falava com o senhor padre sobre isso, e tive um encontro com ele, e eu falava sobre isso, né? A gente não pode negligenciar os sinais, nós precisamos ficar atentos a tudo que acontece na nossa vida. Tudo é sinal, né, de Deus para nós. Ainda mais nós que somos alminhas tão pequenas que necessitamos disso. Então Deus vai dando para a gente, você vai pegando ali, né? Vai só absorvendo. E então esses sinais, a escolha da data, gente, amanhã Imaculado Coração de Maria, né, dia 22 de agosto. Então essa festa maravilhosa, seu Ribeiro, consagrado ao Sagrado Coração de Maria, está aí com a gente também, né, seu Ribeiro? E tantas outras pessoas. E claro que nós todos, porque nós nos consagramos a Nossa Senhora, não a um título, mas a Nossa Senhora inteira, né? O seu Imaculado Coração. Então, que a gente grave isso, eu sei que me estendi um pouquinho aqui, interrompi todo o raciocínio do seu Paulo Vitor, mas eu precisava trazer esse detalhe do aprender, sabe, para que isso desperte em nós esse desejo mesmo de aprender. O padre, na quinta-feira, foi festa de São Bernardo de Claraval, né? Foi quinta-feira. Ele falava sobre isso também, sobre tantos livros maravilhosos que nós temos, que não vamos dar conta de lê-los todos. E dá uma vontade, né, a gente ler tudo, todos os conteúdos. E como é importante lermos as coisas santas para aprendermos e aplicarmos. Então, a proposta também da devoção, ela passa por isso, né? De você aprender, você vai pegar ali, aprender de Jesus, que é manso, humilde de coração. Ok, agora eu aprendi, vou guardar só para mim aqui. Não, você vai aplicar aquilo que você aprendeu para você, para a salvação da sua alma, mas também para os seus. Então, é importantíssimo que a gente possa dar atenção a esse chamado em aspectos variados, e não somente para falar assim, eu estou curiosa, eu vou lá para saber o que a Maria Sandra vai passar lá no curso, né? Aí tem o seu Paulo Vitor também, que chegou, nem tem muito tempo na escola, já está cheio de missão. Então, eu vou lá de curiosidade, passa disso, atravessa essa seara, sabe? Não fica aí, não. Já que você está aqui, aproveite, deguste
e pega assim e fala: Nossa, eu tenho os sinais, o sinal é esse, tem ali o Escola de Maria, estou tendo esse conteúdo. Jesus me faz um apelo nessa noite. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Então, vou me aprofundar, vou aplicar. E depois que aprender, a gente pegar isso, né? Fazer, aplicar aquilo que a gente está aprendendo. O seu Claudio Mi falou aqui que está terminando de ler o Glórias de Maria. Eu não consigo terminar de ler esse livro. É outro de cabeceira, né? A minha cabeceira é desse tamanho. São vários livros ali. Mas é maravilhoso, né? E no finalzinho, então. Ai, que bom. Quem falou que conhece? Deixa eu ver. Eu fico aqui lendo o chat, tá vendo? Ah, Neia. Ah, que linda, que bom, graças a Deus. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Graças a Deus, Deus vai colocando almas maravilhosas, bondosas, piedosas na nossa vida, né? Isso é algo assim sensacional. E vem em nosso socorro, em socorro das nossas necessidades temporais e espirituais. E por isso que nos traz essa possibilidade, essa oportunidade de aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, nós vamos hoje, né, dar as boas-vindas a vocês que estão aqui. Se Deus quiser, a aula vai ficar gravada, né, seu Paulo Vitor? E a gente consegue subir lá no YouTube e para quem não assistiu, assistir e aproveitar aí para se aprofundar nos conteúdos. Vamos trazer para vocês algumas sugestões também de leitura, algumas devoções ao Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho até aqui, olha, os detentes, e depois a gente vai falar melhor a esse respeito. Quem compra com a gente aqui, levanta a mão. Quem aqui é nosso cliente? Ó. Então, todo mundo que compra com a gente já sabe que você leva de presente o Sagrado Coração de Jesus. Seu Ribeiro está falando ali também, né? Eu acho que a maioria. A Neia, essa semana mesmo mandei pedido para ela. Então, a gente manda para vocês. Para quê? Para que vocês tenham para você, né, o seu próprio. E aí, já fiz outro pedido, não tem problema. O Rogério, ele é muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, o meu esposo. Vou querer adquirir esse livro depois. Tá, lembro. O Rogério é muito devoto. E aí, teve um momento que eu falei assim: olha, amor, quando a pessoa comprar pela segunda vez, a gente manda outra coisa, né? Manda um outro mimo assim para a pessoa. Aí ele falou: "Não, o Sagrado Coração de Jesus vai falar para ela para onde que ele quer ir". Então, assim, de jeito, ele manda e toda a caixa você vai ganhar o detente, o escudo do Sagrado Coração de Jesus, né? Conhecido como escudo, bentinho, entre outros nomes. E a gente tem também, olha, em tecido, e depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito, quando a gente for falar né, das práticas exteriores com mais profundidade. Seu Paulo Vitor, você pode continuar? Ah, interessantíssimo. Manda mais curiosidades.
Dá vontade de a gente ficar falando a noite toda, né? Porque o assunto é longo, assim, o conteúdo é bem extenso. E eu até falava, né? A gente vai dividir em módulos o curso para poder dar conta de esmiuçar, assim, né? De detalhar cada ponto que a gente quer abordar aqui. E eu, mais uma vez, agradeço muito a seu Paulo, que está aqui com a gente, né, por toda a generosidade, por atender esse apelo, assim, tão de última hora, que foram tantos acontecimentos hoje, mas graças a Deus tudo certo, né, para a glória de Deus. E hum, é, que bom, né, que você não está preparado, que quando estiver, então, como é que vai ser? Olha, já estou ansiosa. Mas é isso, irmão, a gente pede, assim, que, sabe, que a gente possa reforçar as orações, porque nós não vemos, por graça de Deus, todas as batalhas que acontecem no campo espiritual, porque se nós víssemos, olha, os anjos devem ficar ali pelejando, né? Porque a gente aqui só recebe os pouquinhos, assim, né? Mas quando a gente tem um propósito no nosso coração, né? Que Deus coloca ali para a gente fazer algo, olha, pode ter certeza que vai ter batalha, né? Vai ter luta, não vai ser de facinho, não. Vai ser assim, rapidinho, a gente vamos fazer uma formaçãozinha? Vamos fazer. Não é, gente. Olha, se não tiver luta, pode ter certeza que o fruto não vai ser bom. Então é com luta mesmo, é a gente aí, sabe, rasgando aí, abrindo as nossas vontades, né, se submetendo a muitas coisas. Mas assim, quem falou que ia ser fácil, né? Se fosse fácil não era para nós. Então, vamos vamos em frente, graças a Deus que junto com os desafios vem também muitas consolações. Nossa, a gente vê tantas coisas boas que a gente fala assim, muito obrigada, Senhor, por todos os desafios que nos trouxeram essas coisas maravilhosas, que sem eles nós talvez não tivéssemos. Eu lembro, como nós falamos aqui, seu Paulo levantou a mão. É o senhor? É. Ah, é.
Tô falando que é luta, gente, é luta. Exatamente. E eu penso assim, na verdade, se eu falando sobre isso, vou partilhar algo com os senhores, que já há muito tempo está no meu coração, né? De fazer uma formação a respeito da nova era, que nós acreditávamos que era uma coisa, eu pelo menos, né? Que era algo que viria assim, lá para frente, sabe? Que não viveríamos para ver esses tempos. Porém, tendo a gente está vendo tanta coisa, eles falam assim, meu Deus, é muito pior do que imaginava, sabe? Imaginávamos. Então, essa questão aí do ensinar essas coisas de criança, olha, principalmente crianças. E eu lembro que Santa Gema Galgani, ela é estigmatizada, né, grande devota também do Sagrado Coração de Jesus. Na verdade, assim, a devoção do Sagrado Coração de Jesus, não sei se foi falado aqui, desculpem, né, a redundância, se for o caso, mas é uma devoção que ela é muito anterior a Santa Margarida, né? Ela foi trazida ali para Santa Margarida, para Jesus, mas foi vivida, já experimentada até quando nosso Senhor estava aqui, né? Por São João mesmo, se inclina ali no seio, né? No coração de Jesus para ouvir ali as batidas dali que ele se alimenta. Enfim, então lá em São João, apóstolo, mais os santos medievais, Santa Gertrudes, São Bernardo de Claraval, entre outros. E agora, né, Santa Gema, que eu falava, a mãe de Santa Gema, gente, a mãe de Santa Gema, preste atenção, senhoras mães, senhores pais, prestem muita atenção. Minha casa, graças a Deus, nós não temos televisão. Temos, mas fica num cômodo que ninguém acessa, assim, bem recolhido. Então, nós não temos, assim, aquela televisão ali na sala reinando, né? E tem um crucifixo grande, tem uns vídeos meus aí, dá para ver que tem aquela sala ali onde eu gravo e tal. E a gente procura fazer, sabe, pegar esses exemplos de santos, como eu falo, é aplicar, não é a gente conhecer e falar assim, ah, que legal, que bonitinho, e vai viver. Não, você vai conhecer, é bonitinho, e vai morrer se você não praticar. Então, a gente precisa viver. Santa Gema Galgani, a mãe dela, pegava ela com 3 aninhos, 4 aninhos, colocava ela na frente do crucifixo, para ela poder adorar Jesus, para ela poder entender de Jesus, mostrava Jesus e falava: Olha, esse é Jesus, minha filha. Ele é assim, ele tá vendo? Por quê? Por causa dos nossos pecados. Então, esse ali é o coração dele que tanto amou. Então, a gente não precisa de, sabe, de muitas coisas, só precisamos realmente fazer a vontade de Deus, né? Só isso, é muito simples. Aí o que a gente faz? Desliga a galinha pintadinha, que depois seu Paulo vai trazer para a gente maiores detalhes a esse respeito, né? Entre outras coisas aí que estão na cabeça, na mente não só das crianças, tá? Mas dos adultos também. Então, para a gente compreender de uma vez por todas que precisamos tirar aquilo que é profano, que nem só o que é profano, né? Mas assim, aquilo que estão trazendo as tendências, principalmente ouvir o que Nossa Senhora fala em Fátima, tudo que ela disse ali é tão importante para nós hoje. Vamos ouvir. Cuidado com as modas, cuidado. E quando ela fala esse cuidado com as modas, não se limita àquilo que hoje em dia a gente vê por aí pela internet, nas católicazinhas de Instagram, né? Como é que fala? Influencers, né, de católicos.
vão botar ali a roupinha modesta. Esse dia eu vi uma tão bonitinha, até gosto dela, mas ela falando sobre as calças. Aí ela mostrava a calça, né? Falou assim, gente, você acha mesmo que é ruim a calça para mulher? Olha, São Padre Pio de Pietrelcina criticava porque ele, naquele tempo, era daquele jeito. Mas olha, mudou. Olha a minha calça. Quando ela mostrou a calça dela, jeans, coladíssima, mostrando tudo, sabe? Assim, né? Você fica assim, falando, não é possível que ela não está vendo o que ela está mostrando, não se olhou no espelho. Então, Nossa Senhora fala, cuidado, porque vão vir, hão de vir umas modas que vão ofender muito a Nosso Senhor. E essas modas, é claro, Jacinta vai falar, que as modas que mais levam as almas para o inferno, o que mais leva as almas para o inferno são os pecados da carne. E claro que essas modas, daquilo que a gente usa, vai colaborar muito com isso. Mas, gente, preste atenção nas outras modas, porque galinha pintadinha é moda, porque musiquinha que vai viralizar é moda. Você presta atenção no que tem por trás disso, né? O que a gente ouve, aquilo que a gente percebe. Agora está um tal de festival de tortas, não sei se é na terra de vocês, mas aqui é um festival de tortas, que é aquelas guloseimas maravilhosas, cheias de chantilly, com morango, com não sei o quê. Aí você vai sexta-feira para a praça para dar uma voltinha com o seu pet, que é outra moda também que tá, né? Pega o pet, bota no carrinho de bebê, porque ninguém hoje em dia tem bebê, tem pet. Aí bota no carrinho de bebê, você olha o pet ali dentro e vai lá para a praça fazer o quê? Para o festival de tortas. E aí, olha, olha, gente, presta atenção, o diabo ele não está brincando de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser católicos. Então, eu repito isso com muita insistência para que nós possamos, assim, realmente estar atentos, vigiar os nossos sentidos, aquilo que ouvimos, aquilo que cheiramos, né, sentimos ali, aquilo que a gente come, a hora de comer. Católico é tudo chato, não come carne quarta, por causa do escapulário, quarta e sábado, nem sexta-feira, né, por causa da Santa Igreja. Tá, mas a gente tem tanto dia para comer carne, por que eu não posso fazer uma abstinência nesses dias? Deixa de ser chamado de chato. Então, é o que a gente veste, é o que a gente usa, é o tempo todo, porque os apelos são muitos. Em La Salette, vou ficar aqui a noite toda falando, hein? Nossa Senhora fala sobre a atmosfera, né, que estaria contaminada pelos demônios dos ares. E o que é isso que a gente vive hoje, gente? Uma aprovação do homossexualismo, né? Uma aprovação de tudo que é contrário à lei natural, uma aprovação das coisas contrárias à lei de Deus, e nós vamos ficar aí de braços cruzados sem fazer nada? Nada disso. Vamos nos levantar, olha, pegar o nosso escudo, que é com esse aqui a gente vai vencer. Promessa do Sagrado Coração de Jesus, tem ali as 12 promessas, e uma delas é essa, que na casa que estiver entronizado, prestem muita atenção, na casa que estiver entronizado, quem já tiver um fervor, quem já for de fé, já for católico, colocou lá, pode ser até fraquinho, sim, né? Tem uma fezinha fraca, vai ter essa fé aumentada, vai ter aumentada. E olha, a prova disso é a minha casa, tá? A minha casa. Não precisa ir longe, não, só dentro da casa da gente. Quem tem entronização do Sagrado Coração de Jesus, percebe isso nos membros da sua casa. As pessoas já não andam mais, não tem mais os mesmos critérios mundanos para alinhar suas vidas. Aqui as crianças falam: olha, cuidado, hein? Olha a mentira, João Pedro. É tão bonitinho de ver. Mas ficam, sabe? A gente vê isso aí. E vê nos adultos. E vê que outras pessoas, como o seu Paulo falou, olha, é sério. A gente vê as pessoas sendo transformadas e morrendo em paz e convertidas, recebendo sacramentos. Isso por graça que nos permite, que nos dá, nos concede o Sagrado Coração de Jesus. Aí eu pergunto, por que um católico adia tanto essa entronização em sua casa? Por que, gente? Eu não entendo, né? Porque fica segurando ali a graça de alcançar a sua vida e a vida de seus familiares. Bom, a gente vai aprofundar nisso depois, que agora o tempo já está mais do que esgotado, precisamos ir, mas com certeza o conteúdo que a gente pretende trazer aqui é um conteúdo que para crescimento espiritual.
Então eu peço assim, aproveitem isso, né? Aproveitem e degustem e bebam dessa fonte, né? Do Sagrado Coração de Jesus, mas rezem também, sabe? Rezem pelo seu Paulo, que está nos ajudando muito com isso, com esse trabalho. Rezem por mim, por favor, preciso muito. Gente, eu preciso muito das orações de vocês, tá? Botem aí meu nome e rezem muito por mim, pela minha família, pelo meu trabalho, que é muito desafiador, e rezem pela nossa Escola de Maria, para que a gente consiga realmente concluir, né? Concluir, dar voz a essa missão aí que Nosso Senhor nos confiou. Seu Paulo Vitor, eu gostaria muito que o senhor encerrasse para a gente da forma brilhante como iniciou. Eu não estava aqui, né? Agora eu caí, voltei de novo, mas que a gente que o senhor possa encerrar nos colocando no Sagrado Coração de Jesus. Claro, né? A Beatriz vai falar com a gente. Oi, Beatriz, salve Maria. Dá uma palavrinha aí, abre o seu microfone, por favor. Deslane, Salve sabe? Maria a todos. Muita alegria, né, de poder estar participando dessa formação. E eu queria fazer uma pergunta, porque eu nunca tive tão próxima de ter essa oportunidade, né? Sou devota do Sagrado Coração, sempre chamou minha atenção, mas nunca me aproximei dele. Até que um dia, numa capela, eu vi uma senhora com um livrinho, parecia até um missal, porque ele era bem grosso, com fitinhas, e ela encheu de santinhos, e eu comecei a ler e não conseguia parar, e ela é do apostolado da oração. Aí eu fiquei perguntando que livro é esse, porque depois não me encontrei mais com ela. Então, eu queria saber se as pessoas do apostolado da oração têm esse livro, vocês sabem dizer? Vocês estão indicando aí umas leituras, né? Eu sei que fala tudo sobre a devoção, tem as orações, tem as práticas, tem. Seria esse livro? Acho que é esse. Isso. Olha que maravilha. Pois é. Olha. Ah, pois é. Então, será que vocês. Porque a minha cabeça, assim, não retém mais muita coisa. Mandar a mensagem, não é? Colocar lá no grupo uma mensagenzinha com essas indicações seria tão importante. Uhum, ótimo. A dona Maria Sandra aí não tem, vende na loja. Tem algumas coisas, sim, que dá para disponibilizar. Inclusive, nós temos algumas relíquias, né, que são materiais antigos, são livros antigos mesmo. Pois é. Tá, são aqueles. Esse que a senhora viu lá com a moça, com a fitinha. É um tesouro, é um tesouro. Então, nós temos algumas relíquias que eu até fiquei de publicar no grupo para ver, porque assim, são únicos, né? São livros raros. A gente tem o Goff, né? Tem o Goff de 19, não, 1904. De 1904. Ah, o português arcaico. É maravilhoso. E são obras que a gente, assim, se eu
eu abro, né, aqui em casa, a gente fala assim: "Não, esse não, esse é meu". A gente quer guardar todos. Mas, assim, alguns têm, vários, né, disponíveis. Então, o meu sonho, assim, é poder disponibilizar no grupo. E quem sabe esse é o momento, né? Já separei alguns, cataloguei, mas não divulguei para vocês ainda. Não tive essa oportunidade. Entre eles, possivelmente, não vou garantir, porque agora eu não tenho de memória, mas deve ter o Manual do Sagrado Coração de Jesus, de 1900. Olha só, tá vendo? O Paulo Vitor comentou na aula passada sobre as orações da coroinha dos Santos Anjos, né, de São Miguel Arcanjo, e como que essas orações foram violadas, né? Foram violadas. Então, é importante que a gente possa resgatar. Acho que o Espírito Santo deve ficar muito feliz a hora que ele pega alguém que está realmente interessado em dar o valor real, né? As verdades que Jesus trouxe para nós, que nos ensinou e deixou. É, algumas eu já. Pois é, e uma delas foi o Missal, né? Eles republicaram, maravilhoso, que era outra coisa além desse livrinho do Sagrado Coração. Esse Missal eu não conhecia, nem sabia que era o Missal como é que é? Bom, o Missal romano de sempre, né? São E então, eu nem sabia como é que se chamava. Porém, tudo que um trecho aqui, outro ali que passa pelas mãos da gente, falavam da Septuagésima, da é, toda a forma do ano litúrgico, como foi violado, sabe? Como foi até obras dos santos escritas por eles. Eu sei por experiência própria que é um santo carmelita, Frei Gabriel de Santa Maria Madalena. Ele escreveu Intimidade Divina, e eu consegui ainda pela. Tem um site católico que tem várias publicações em PDF dessas obras maravilhosas. Ele conseguir, nessa intimidade divina, tal como ele escreveu, que foi antes do concílio, antes de todas essas violações, e hoje os carmelitas retiraram. Se você acessar o site, você não vai mais conseguir essa edição da intimidade divina. O que tem ali dentro? Tem a meditação dos evangelhos, conforme cada leitura de cada dia pela igreja de sempre. Da... Ah, imagino. Nossa, inseriram ali? Exatamente. É bonito, eles fazem umas capas bonitas, um marketing maravilhoso, né? Pois é, Divulgar. Mas é a nova religião para o novo homem, então precisava de novos materiais, né? Precisava inserir essas coisas aí e para todo mundo, porque assim tem gente que está lá no
sei lá, né, na, nessa famazona que tem, que todo mundo vai para fazer retiro, que tem Xandará e tudo mais, né, lá em Cachoeira Paulista. Aí você vai para lá. Tem gente que só consome aquele conteúdo, modernista mesmo. Agora tem modernista, tem gente que fala assim, eu sou da tradição, eu já me simpatizo com a missa em latim. Então, o que você tem? Aí tem um outro conteúdo. Foi adulterado também, mas é tão bonita, a capa é bonita, não tem problema. Mas tem os santos novos ali que são duvidosos, mas não tem problema, porque eu vou me adaptar àquilo ali, vai ficando ali, entendeu? Você não sai. Então, essa nova religião, ela precisava disso, de novas orações, de uma nova missa, entre aspas, né? Um novo culto, novas leituras, para formar mesmo, né? Para deformar as almas e formar, moldar o molde deles. Então, isso tudo é uma construção. A gente pode fazer uma formação sobre isso. Vai nascendo a informação, vamos anotando. Mas é isso. É. Mas que a gente avançou bastante hoje, né? A gente fala sempre assim, 1 hora, tá? De 40 minutos a 1 hora, ok? Ok. Combinar. Né? Então, gente, amanhã tem missa, hein? Ó, ai meu Deus, cheio de balãozinho aqui na tela. É isso, então, alguém quer falar mais alguma coisa? Ainda dá tempo, tá? A noite é uma criança. Ah, mas vamos rezar. Então, vamos rezar agora para encerrar, então, a nossa formação. Com a palavra, seu Paulo. Amém.